Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao programa Saúde e Bem-Estar com o Dr. Carlos Henrique Costa aqui na RGTV, a TV que se identifica com você. Estou muito feliz de estar ao vivo com vocês. Mandem suas dúvidas, os seus comentários, compartilhe com os seus conhecidos, familiares e hoje teremos um tema muito interessante. A ansiedade, como lidar com a ansiedade nas crianças. E a nossa convidada especial é a psicóloga infantil e psicopedagoga Aline Vilaça, que trabalha com a gente lá na Clínica Semos, fazendo os atendimentos das crianças. E nós estamos vivendo a pandemia dos problemas emocionais. Aliás, estamos em Janeiro Branco, que é a campanha da promoção da saúde mental e emocional. E por isso também escolhi esse tema, a ansiedade na criança. Nós sabemos que os adultos sofrem muito de ansiedade. O Brasil é recordista em ansiedade. E as crianças também não é diferente, né, Aline? Eu gostaria que você, então, se apresentasse para as pessoas que estão ao vivo conosco aqui e contasse um pouquinho da sua história, de como você chegou a oferecer ajuda para as crianças que sofrem dos transtornos emocionais. Boa noite, pessoal. Boa noite, Dr. Carlos. É um prazer estar aqui. Fiquei muito feliz com o convite do doutor. Bom, então eu sou psicóloga infantil e psicopedagoga. Atuo aí há 13 anos nessa área, só com crianças desde sempre. Trabalhei muitos anos em instituição aqui da região. Hoje o meu foco é atendimento, principalmente psicoterapia infantil e orientação de pais. Então eu atuo realmente nessas questões emocionais, nas questões comportamentais das crianças. E é isso, né? Eu estava até conversando com o Dr. Carlos de que a demanda, a procura pela terapia por conta dessas questões de ansiedade aumentaram muito, né? Assim, a principal queixa em consultório é comportamento, né? Questões de tolerância à frustração, da criança ter esse manejo, mas atualmente essa questão de ansiedade, assim, tá muito gritante, né? Eu acho que a pandemia, né, o fato dessas crianças não terem escola, ficarem o dia inteiro dentro de casa, com pais muitas vezes também em home office, né? Então, as aulas online não duram o tempo que dura um período de aula normal e também mesmo que durasse, as crianças não teriam tolerância de ficar ali, né? E aí elas ficam ansiosas, elas não têm, tanto contato com os amigos, é uma rotina que eles tinham e que agora está desestruturada, né? Então, aumentou muito realmente a demanda pela questão de ansiedade. E a gente sabe, né, que aqui no Brasil cerca de 5% das nossas crianças tem algum transtorno de ansiedade, vai ter algum transtorno, e uma porcentagem dessas ainda acabam evoluindo para uma depressão, né? Então isso é muito sério. Às vezes a gente vê os pais achando que é coisa de criança, vai passar, é uma fase, e nem sempre é. Então a gente tem que estar bem atento. E é muito interessante lembrar do papel dos pais, dos professores, dos familiares, dos educadores, tanto na identificação, no diagnóstico, no acompanhamento, no encaminhamento dessa criança que sofre com ansiedade. A gente sabe que a ansiedade é muito comum, tanto no adulto quanto na criança. A ansiedade generalizada, no caso da criança, a ansiedade de separação. Então, quem nunca viu aquela criança, né, que chega na escola, alguns vão, correndo para a professora, e aqueles que ficam com a mão esticada, chorando na direção dos pais, querendo fugir daquela situação. Também lembro das fobias, a ansiedade social, as fobias específicas. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho desses tipos de ansiedade que a gente identifica facilmente no adulto, mas que na criança muitas vezes pode, inclusive, passar despercebido. Por exemplo, a gente já tinha comentado, aquela criança muito comportada na sala de aula, que não tem coragem de levantar a mão e fazer uma pergunta para o professor, tem dificuldade de interação social com seus colegas, inclusive repercutindo no desempenho escolar, no aprendizado.
Até a gente até conversou sobre isso na live, né, do mutismo seletivo. Eu acho que o mutismo seletivo dos transtornos na infância é o mais difícil de ser compreendido, porque essa criança acaba passando por uma criança tímida, uma criança que não tem muitos amigos, que não gosta muito de conversar, mas na verdade essa criança não consegue, né? Então é uma criança que assim, ela vai para a escola e ela não conversa com os amigos, ela não fala com a professora, por mais que ela precise ir no banheiro, ela não consegue pedir. Só que dentro de casa é uma criança que tem um desenvolvimento normal, que fala com o pai, que fala com a mãe, mas com pessoas fora do seu ambiente natural ali, né, ela tem uma dificuldade muito maior, né, então eu acho que de todos esse é o que fica um pouco mais difícil, porque às vezes as pessoas pensam que é uma criança que não quer interagir, é uma criança, né, ou que é frescura, é mãe, ó, não quer falar, né, e aí vem a ansiedade de separação, eu acho, né, que principalmente nos menorzinhos, que é o que mais aparece ali, né, e que também as pessoas têm um pouco de dificuldade porque acham que é uma manha de criança. A gente sabe, é lógico, que tem um período de adaptação, né? Então, quando voltam as aulas, principalmente para criança pequena, é muito comum a gente ver aquela dificuldade de entrar, a criança agarrada na mãe, mas a gente precisa observar, porque isso não pode durar muito tempo. Se a gente começa a perceber que persiste, a gente precisa de uma intervenção, né? E é difícil, né, que nem o senhor falou assim, que às vezes os pais relutam a procurar. Porque o que a gente percebe? O senhor deve perceber isso também no dia a dia. A ansiedade, ela não fica só na criança. Muitas vezes, uma criança ansiosa tem um pai, ou tem uma mãe, ou tem alguém ali da família que também é ansioso, né? Então, quando a gente vai ver, por exemplo, uma criança com ansiedade de separação, a gente percebe que aquela mãe também passa muita insegurança para essa criança. É verdade, muito bem lembrado isso, porque a gente sabe que tem um componente genético da ansiedade, mas tem também uma questão comportamental, né? A criança vai repetindo aquele modelo aprendido com os pais, com os familiares, né? E acabam então desenvolvendo o transtorno de ansiedade. Eu lembro de um caso que me marcou bastante, essa minha paciente, ela tinha medo de temporal. Então, quando ameaçava um temporal, ela não encaminhava a sua filha para a escola. Qual foi o resultado? A filha desenvolveu fobia de clima. Assim, o componente genético está ali, né, doutora? A gente sabe que está ali, só que ele precisa de uma questão do ambiente para dar aquele start ali, né? E é aquilo que o senhor falou, as crianças aprendem por modelação, né, por modelagem, então elas olham o modelo e reproduzem. E a gente tem que pensar também que, assim, uma família ansiosa não tem habilidades de enfrentamento para ensinar para essa criança. Como você falou, essa mãe não tinha uma habilidade para lidar com aquele medo dela de chuva e ela acabou passando isso para a criança. E a criança acabou desenvolvendo o mesmo medo que a mãe. Por outro lado, também tem um outro aspecto que, quando os pais percebem que eles mesmos sofrem de ansiedade, por empatia, eles identificam, nossa, meu filho está passando pelas dificuldades que eu passei, eu não quero que ele sofra da mesma maneira que eu sofri, e aí a importância do encaminhamento para o tratamento, né? Então, isso que eu queria que você comentasse, né? A importância da avaliação psicológica, e muitas vezes o que acontece? Os pais levam para o pediatra, né, com queixas somáticas de palpitação, de dor na barriga, de dor de cabeça, né? E quando, na verdade, obviamente, precisa da avaliação médica, mas em seguida precisa da avaliação psicológica. O que eu percebo muito no dia a dia, no consultório, enfim. A primeira coisa que eu acho que a gente tem que fazer é diferenciar a ansiedade normal da ansiedade patológica, né? Então, a ansiedade, todo mundo tem, é um mecanismo de defesa do corpo que ele, né, liga dentro da gente pra gente decidir ali, se a gente corre, se a gente luta, o que vai ser, né? Então, por exemplo, você está andando na rua à noite e aí para uma moto do seu lado, na hora sua ansiedade vai, né? Porque você sabe que pode ter um perigo. E essa é uma ansiedade normal que todo mundo tem. Só que daí, quando essa ansiedade se torna desproporcional, se torna de ansiedade por várias outras coisas que às vezes não eram, né? Não é uma coisa que é para trazer ansiedade. E aí isso começa a repercutir na vida da criança, na área acadêmica. Então ela é uma criança que ia bem na escola e aí já começa a ter um pouco mais de dificuldade na área social. Então às vezes deixa de ir em festinha porque tem medo que alguma coisa aconteça, prefere ficar em casa.
Eu tive paciente, por exemplo, que não ficava sozinha no cômodo. Então, onde a mãe ou o pai estava, ele estava atrás, porque também tinha medo de ficar sozinho. Então, quando começa a trazer sofrimento significativo para o dia a dia dessa criança, é hora de procurar ajuda. Só que assim, é a hora que começa, né? A gente não pode esperar isso ficar muito mais sério, porque depois é muito mais difícil. E uma outra coisa que eu acho importante a gente distinguir é a ansiedade da expectativa. Né? Porque no consultório, muitas eu pergunto assim, e aí, me conta, como que ele é? Ele é ansioso? Ele é ansioso, doutora. Assim, se vai ter, por exemplo, uma festa de aniversário, se a festa de aniversário dele vai ser daqui uma semana, todo dia ele me pergunta se chegou o dia da festa. E isso não é ansiedade. Isso é uma expectativa, porque é uma coisa boa, ele quer que chegue, né? Agora, se é uma criança que todo dia fala pra mãe, mãe, meu aniversário é daqui uma semana, mas acho que ninguém vai aparecer. Talvez fosse melhor a gente cancelar. Acho que ninguém vai gostar da comida. Aí sim, aí a gente tem que se preocupar, né? Porque o ansioso, seja criança ou seja o adulto, é uma pessoa que vive no futuro e que vê o futuro como uma coisa perigosa, como, né, uma coisa que vão acontecer coisas ruins, e desde então ele prefere já se comportar para evitar isso, né? Então, é importante que esses pais estejam atentos a esses sinais, né? Tá trazendo prejuízo? Ele tá deixando de fazer coisas que ele gosta? Ele tá deixando de fazer coisas que ele deveria estar fazendo? E aí, buscar uma ajuda psicológica, uma psicoterapia. Em alguns casos, é importante também encaminhamento para o psiquiatra, porque a gente, né, dependendo do caso, sendo mais grave, a gente precisa entrar com uma medicação junto com a psicoterapia, mas é fundamental. É bem interessante você falar da ansiedade fisiológica, que nós precisamos. Aliás, Deus nos fez com ansiedade para nos proteger, exatamente. Então, a ansiedade, até um determinado ponto, ela é fisiológica, adaptativa. Mas tem um ponto que ela gera sofrimento, prejuízo, como nós já mencionamos, queda do desempenho escolar e depois queda no desempenho ocupacional, profissional, Sim. Queda na interação intersocial, gerando sofrimento e prejuízo. Nesse momento é que a gente precisa acolher a criança. E aí eu acho que um ponto muito importante é a questão do acolhimento mesmo. Sim. Então, às vezes a criança vem se queixar para o adulto que está com medo e o adulto não tem uma atitude acolhedora dizendo, por exemplo, não tenha medo. Você não pode ter medo, né? Tenha coragem. E isso acaba agravando ainda mais. Então, a importância do acolhimento. Quer dizer, expressões comuns, né? Fique calmo. Né? Pior como coisa para o ansioso é você falar para ele ficar calmo. Como se fosse fácil você dizer para o seu corpo, tá, tudo bem, então posso ficar calmo, tá tudo tranquilo. Não é assim. Não é assim. Os sentimentos aparecem. Eles sentem, a gente simplesmente sente. Então, acho que é muito interessante essa sua colocação, da gente perceber o sentimento, perceber esse sentimento e acolher essa criança com esse tipo de emoção, né, perturbadora. Então, a ideia de acolher e depois encaminhar. Né? E você mencionou também a questão da avaliação, inclusive psiquiátrica, e em alguns casos, não são todos, Sim. poderão necessitar do medicamento, do remédio também para um alívio desse transtorno. Por isso, até a ideia da abordagem multidisciplinar. Sim. Né? O médico, o psicólogo, o psicopedagogo tem um papel fundamental, porque muitas vezes essa criança começa a ter queda no rendimento escolar. Sim, e não isso por gera, incapacidade. não por uma incapacidade, mas isso tem uma grave repercussão na autoestima da criança. Sim. Né? Então, por isso também eu acho importante o acompanhamento psicológico e, nesse caso, com repercussão no aprendizado, também o acompanhamento psicopedagógico. Tá, muito bom. Então, como lidar com a criança com ansiedade? Então, isso é muito particular, né? Porque a gente sabe que o porquê dessa criança estar ansiosa não está na escola, que ela tem medo de ir, não está no cachorro, que ela, né, tá na história de vida dela. Então, cada caso a gente tem que, claro, fazer uma análise funcional, né? A gente avaliar por que essa criança tem, né? Quais foram os gatilhos, qual o manejo que tem que ser feito. Então, é importante que cada caso seja avaliado individualmente. Mas existem algumas orientações que podem ajudar, né? Eu acho que a primeira e a fundamental é essa que o senhor já falou, de acolher, né? Porque a primeira coisa que os pais fazem é provar que ela tá errada,
né? Então uma criança vem contar algum medo, alguma coisa, e logo de começo os pais já falam, não, mas isso não existe, não vai acontecer isso não. O medo de escuro, né, que é tão comum, né? Eu tive paciente que tinha medo da loira do banheiro, do a coisa, né? E assim, pra gente é muito óbvio que aquilo não existe, mas pra eles não é. O medo é muito real, né? Para uma pessoa ansiosa é justamente isso, o medo é desproporcional, né? Então o medo de uma coisa para outra, né, é uma coisa normal, enfim, para aquela pessoa ansiosa não é, né? Então acho que a primeira coisa é essa. É não dizer para a criança, ai, não fica assim, não fica ansioso, ai, fica calma, que não vai resolver, né? O que vai acontecer é que a criança vai ficar ainda mais nervosa, vai se sentir incompreendida, porque, nossa, eu vou contar para minha mãe, eu vou falar e, né, não adianta nada, vai chegar uma hora que ela vai parar de contar, o que também não vai adiantar muito, né, porque ela não vai estar resolvendo aquilo. Então, acolher, dizer para aquela criança, olha, a gente sabe, por exemplo, que crianças pequenas têm muito medo de escuro, de altura, de pessoas estranhas, e conforme vão crescendo, esse medo vai mudando, né? Então, aí se torna medo dos filmes que vê, das histórias que escutam. Eu tive paciente que fez aquela brincadeira do compasso e depois, nossa, não dormia mais. Então, assim, mostrar para essa criança, e quando crescem, é muito comum o medo de violência, né? Então mostrar para essa criança que, olha, eu entendo que você está se sentindo isso, é normal a gente sentir medo, porque o medo tá ali, né? Ele anda junto com a ansiedade, né? Então é normal a gente sentir medo de várias coisas, eu também sinto. Conta o seu medo para aquela criança, porque é importante que ela saiba que ela não tá sozinha. Perfeito. Né? E que o medo é um sentimento ok, que todo mundo pode sentir. Né? E mostrar para ela de que assim, olha, eu sei que não é fácil para você, mas a gente tá aqui, eu tô aqui, né? E eu, como adulto da casa, tô fazendo tudo do melhor que eu posso para ficar tudo bem. E você pode descansar, né? Então eu acho que isso é muito importante, mostrar para aquela criança que você tá no controle, que você não pode prometer que nada errado vai acontecer no mundo, porque a gente não tem esse poder. Mas que tudo que você pode fazer para ficar tudo bem, você está fazendo, que ela pode confiar. Muito boa a sua colocação. Eu acho que nós precisamos desenvolver essa empatia, né? E você mencionou um aspecto muito interessante, de compartilhar, né? Os pais compartilharem seus medos com os seus filhos, né? Então isso vai mostrar que o medo, até um certo ponto, ele é adaptativo, ele te protege, né? Mas também é importante enfrentar o medo, porque o medo muitas vezes, o medo que não enfrentamos se torna os nossos limites. Então esse é o ponto, e aí, claro, com todo o acompanhamento psicológico também vai orientando a criança a se expor com as técnicas adequadas, né, de enfrentamento, a técnica do relaxamento, sensibilização, né, a dessensibilização. Então tem todo um arsenal terapêutico para ajudar essa criança a se expor enfrentando os seus medos. Sim. Uma outra coisa que eu acho bem importante é o fato de organizar uma rotina para as crianças, né? Principalmente agora, né? Nessa época em que as crianças estão em casa, elas não estão com aula. Quando as crianças não têm uma rotina estruturada, quando elas não sabem o que vai acontecer, quando elas não sabem o que esperar, isso traz muita ansiedade. Eu até, inclusive, esses dias postei no meu Insta isso, que o meu filho todo dia ele falava assim pra mim, mãe, que dia é hoje? O que eu vou fazer hoje? Porque assim, ele tem 3 anos, não tem muita noção de tempo, e isso estava trazendo uma ansiedade para ele. Então assim, montar um calendário mesmo. Eu fiz um calendário ali com fotos, todo dia eu vou com ele e falo, ó, hoje é segunda-feira, olha aqui o que você vai fazer. E aí ele olha lá e ele sabe o que esperar. Então é importante dar previsibilidade para essa criança. Olha, nessa semana é isso que nós vamos ter, hoje é isso que nós vamos ter. Né? E até também porque assim, elas estão muito ansiosas, né, ficando em casa. E aí chega uma hora que essa ansiedade surge porque não tem nada para fazer. Muito boa a sua colocação. E lembrando que a base da ansiedade, né, aquele medo desproporcional, a preocupação excessiva e a intolerância às incertezas. Então, quando você monta um calendário desse, né, que mostra a previsibilidade do cotidiano, que ele tem um certo controle, mas também não tem o controle de tudo, como você mencionou, e isso ajuda a criança, né?
não buscar o controle excessivo de tudo, de todos, o tempo todo, mas buscar ferramentas para lidar com a ansiedade. Eu queria convidar quem está nos assistindo para que compartilhe esse vídeo. São informações relevantes para os pais, educadores das crianças que sofrem de ansiedade. Então mande suas perguntas, façam seus comentários, nós teremos o maior prazer de interagir com vocês. Nós temos aqui, olha, a Ângela Costa, a Marina Costa assistindo conosco, e eu fico muito agradecido e honrado com a participação de vocês, os comentários, e divulguem esse vídeo que é muito importante para pais e educadores de crianças que sofram de ansiedade. E a Aline também tem um e-book que ela trata sobre raiva. Eu queria que você comentasse um pouquinho, Aline, sobre a raiva. Então, a raiva, como eu falei, é um dos sentimentos que mais tem trazido pacientes para o consultório. Na verdade, não a raiva propriamente dita, né? Mas a intolerância e a frustração, porque às vezes essa criança que não aceita muito bem ser frustrada, né, que tem uma dificuldade comportamental e que às vezes acaba tendo explosões de raiva, como os pais mesmo dizem, enfim, elas trazem um certo desconforto, né, porque tem comportamentos inadequados, então os pais têm bastante essa queixa, essa procura. E aí eu desenvolvi um e-book justamente pensando nesses pais, né, que tem essa dificuldade em manejar o comportamento dos filhos, né. Então, posso mostrar? Uhum. Então, ó. Esse é o e-book. Quando... tá fazendo... Peraí. Aí, agora melhorou, né? Quando eu sinto raiva. Então, ele foi pensado para trabalhar uma psicoeducação com a criança. Então, é aquilo, né? A gente só consegue controlar o que a gente entende, né? O que a gente percebe quando a gente consegue entender o que a gente está sentindo. Então, a primeira parte dele, a gente trabalha essa questão da criança entender mesmo o que é a raiva, que assim como o medo, como a gente estava conversando, tá tudo bem ter raiva. A raiva aparece, né? E isso não é um problema. O problema é o que a gente faz quando a gente está com raiva, né? Então, a primeira parte do livro é trabalhando essa questão, né, da psicoeducação, de como a raiva aparece no nosso corpo, né? Quais são os sentimentos que aparecem, né? A gente fala que o coração palpita, aparece na panela de pressão na barriga. E depois tem algumas atividades que os pais podem fazer com as crianças, né? Então, tem o semáforo, ó, aí já vem um ali para o pai recortar e colocar na porta, a técnica de respiração. Então, tem várias atividades que os pais podem fazer com a criança para ajudar nesse manejo quando esse sentimento surge. Muito legal, porque a gente percebe que oferece para os pais um caminho, uma diretriz, porque às vezes os pais não sabem como lidar com as emoções, como você muito bem disse, né? O medo, a raiva, a tristeza, a frustração. E o que eu acho que é muito importante é auxiliar a criança no desenvolvimento da sua inteligência emocional, aprendendo a lidar com essas emoções, que são naturais. Todos nós temos essas emoções. Agora, como nós interpretamos e lidamos com essas emoções que é um trabalho. E um trabalho de desenvolvimento da inteligência emocional. Eu acho muito interessante isso. E como você falou, tudo bem ter raiva, tudo bem ter medo, tudo bem ter tristeza. Mas o que não dá é para viver em função da raiva, dominado pela raiva, dominado pelo medo, dominado pela tristeza. Então, aí sim, desenvolver estratégias de inteligência emocional. Inclusive, no seu livro, você aplica essas técnicas, né? A técnica da respiração, do relaxamento, e então já mostra o caminho. Quer dizer, os pais não ficam perdidos. O que fazer diante de uma situação que muitas vezes é extremamente perturbadora no ambiente familiar, como a raiva, uma crise de raiva. Às vezes a criança, inclusive, começa a quebrar as coisas, agride e tal. Então, o que fazer e como fazer, né? Porque assim, o pai não sabe o que fazer e a criança também não, né? Porque ela está tendo aquela crise justamente porque ela não tem outro repertório. Ela não sabe exatamente o que fazer naquele momento, né? E a criança está em desenvolvimento, então ela não está neurologicamente pronta para falar, tá bom, então fiquei triste com isso, mas vou focar em outro. Não, né? E a criança acaba tendo comportamentos inadequados. Então, esse e-book ajuda os pais a entenderem também,
né, o que está acontecendo ali com o filho e ensinar ferramentas para que o filho consiga passar melhor por isso. Muito bom. Eu quero agradecer aqui, olha, a Denise está conosco, a Gabriela Tonelli, a Rosimeire. Fico muito feliz e honrado com a companhia de vocês. Compartilhem esse conteúdo com seus familiares. Eu tenho certeza que muitas crianças que sofrem de ansiedade poderão receber esse tipo de ajuda, orientação para os pais, educadores, tão importante para esse tema tão relevante, tão comum no nosso cotidiano, né? Muito bem, a gente já estamos chegando aqui, caminhando para o final do nosso encontro, e eu queria que você desse dicas práticas do cotidiano para os pais lidarem com a criança com ansiedade, com raiva, com medo. Acho que a primeira coisa é fortalecer a autoestima dessa criança, né? Mostrar para ela que ela consegue sim, que ela é capaz, dar oportunidades para essa criança exercitar, né, essa autoestima. Não exigir a perfeição, porque isso eu percebo muito, assim, que pais que exigem uma alta performance da criança traz uma ansiedade muito grande, né? Então, às vezes a criança tirou 7 e vem pro consultório, ai, tia, saíram as minhas notas. E aí, você foi bem? Ah, mais ou menos, eu tirei 7. Gente, 7 é uma nota boa, né? Então, assim, tudo bem, pode melhorar, pode, mas assim, não vamos exigir uma alta, né, performance que às vezes a criança não está pronta para dar, né? E quando a criança tem que se comportar para atingir uma meta que é pensada pelos pais e não por ela mesma, isso se torna muito frustrante, né? E aí ela começa a se sentir incapaz, ela acha que ela não sabe, que os outros são melhores que ela, né? Então, eu acho que pensar também muito na punição, né? Às vezes a gente vê pais que punem muito os comportamentos do filho, isso também traz uma ansiedade grande, né? Porque daí essa criança vai para a escola, vai para outros ambientes, achando que também será punida pelos comportamentos que ela apresentar. Então, acho que na prática, né, falando assim, em preparar a criança, é um pouco disso. Olha, você mencionou um aspecto muito importante da questão da expectativa dos pais. E isso gera uma pressão enorme. E você até mencionou, às vezes, uma nota 7 é uma excelente nota para aquela contingência, naquela situação, né? A criança enfrentou algumas dificuldades e conseguiu uma nota 7. Ela tem que, ao invés de... Tem que fazer festa, ao invés da frustração, né? Fazer festa, porque foi um resultado muito bom, um resultado extraordinário. E, na verdade, eu gosto muito da questão da excelência. Excelência é você dar o seu melhor. Sim. E naquele momento, talvez essa nota 7 seja uma nota 10 para ela, pelo empenho, pela superação, não é verdade? Sim. Eu falo sempre que feito é melhor do que perfeito. Fez, conseguiu, foi lá, enfrentou, né? E isso é uma outra coisa que eu acho que é bem importante também, né? Na prática do dia a dia. A gente valorizar muito mais o processo do que o final, né? Então, assim, nossa, a criança fez lá um desenho, pintou fora da linha. Mas ela fez, ela trocou de cor, né? Então, valorizar muito mais o que ela fez do que o processo, o final que apareceu ali, né? Isso faz com que ela se sinta muito mais valorizada também e entenda que o empenho dela valeu. Muito bom, olha, passa muito rápido o tempo, né? Nós estamos já caminhando para os nossos 30 minutos de encontro. Eu fico muito honrado com a sua presença aqui, agradecido por essas informações. Eu tenho certeza que nós vamos ajudar pais, educadores e principalmente as crianças que sofrem de transtornos emocionais. Eu quero agradecer muito a RGTV, a TV que se identifica com você, por esse espaço, e também a você, particularmente você que está assistindo esse nosso programa. Muito obrigado pela sua companhia. Compartilhe esse vídeo com alguém que você conheça que possa ser beneficiado com esse tipo de conteúdo. Muito obrigado e até a próxima.